Pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana mais curta devido ao feriado da Semana Santa e que nós tivemos aí um volume menor de negócios no mercado financeiro. Mas mesmo assim, tivemos situações muito importantes. A gente começou já no domingo com uma surpresa por parte da OPEP+, que é o cartel formado pelos países exportadores de petróleo, liderados pela Arábia Saudita, mas os seus aliados, que são liderados pela Rússia. Eles tomaram a decisão de cortar em 1,1 bilhão de barris de petróleo diário a produção de petróleo mundial. Isso representa aí quase 3% da produção global da commodity. Isso fez com que o preço do barril de petróleo, que vinha em queda nos últimos meses devido ao medo de uma recessão global, disparasse essa semana, com uma alta de 7,36%. O barril Brent, referência para a Petrobras, encerrou essa semana cotado aos $82,26. Isso trouxe um medo de que nós tenhamos novamente problemas com a inflação, que até então parecia estar começando a ser controlada devido às altas de juros dos diversos bancos centrais ao redor do mundo. Aliás, esse compasso de espera e esse temor entre se os bancos centrais vão ou não subir mais os juros ficou bem claro na Oceania essa semana. Enquanto a Austrália tomou a decisão de pausar a sua alta de juros, depois aí de 10 altas seguidas, estar com uma taxa anual de juros em 3,6%, a Nova Zelândia decidiu acelerar a sua alta de juros. Teve uma alta de 0,5% e sua taxa básica de juros foi para 6,25% ao ano. Isso mostra que ainda existe um temor global em relação à inflação. Aliado a dados da indústria dos Estados Unidos que saíram essa semana e vieram mais fracos daquilo que era esperado, trouxeram novamente os temores de uma recessão global. Isso pode ser refletido no preço do ouro. O ouro é um metal que é buscado em momentos de incerteza. É um investimento considerado seguro pelos investidores. E a onça atingiu essa semana o patamar de $2.035,15, patamar bem próximo do valor que foi atingido pelo metal no auge da crise do coronavírus, mostrando que o investidor está buscando por produtos mais seguros. Aqui no Brasil, nós tivemos algumas notícias bem positivas. Nós tivemos o comentário essa semana de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, a respeito do novo arcabouço fiscal. Ele considerou que o arcabouço tem a capacidade de controlar a dívida pública e evitar o seu estouro. Além disso, elogiou os esforços do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas, por outro lado, garantiu que o arcabouço fiscal não implica numa queda automática dos juros, que é preciso esperar para ver como ele vai funcionar efetivamente. E, além disso, depende da aprovação do Congresso Nacional. Além disso, o ministro Fernando Haddad diz já ter mapeado aí cerca de 300 bilhões de reais em possíveis benefícios fiscais que possam ser aí revogados e que possam garantir aumento da arrecadação federal. Isso faz com que a expectativa de melhora nas contas públicas seja grande. Por outro lado, o presidente Lula voltou a criticar as metas de inflação. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, disse que a política de preços da Petrobras vai ser modificada para poder amortecer aí as variações da cotação do preço do petróleo no mercado internacional. E disse aí que existe uma expectativa de uma queda de 22 a 25 centavos no preço do diesel, por exemplo. Isso acabou mexendo com a nossa bolsa de valores, principalmente com a cotação das ações da Petrobras, que mesmo com a alta do barril de petróleo, acabaram caindo forte na quarta-feira. Logo em seguida, a Petrobras divulgou uma nota dizendo que não existe nenhum estudo sobre a mudança na política de preços com a paridade internacional. Isso aí acabou trazendo uma recuperação das ações. Outro fator que pesou negativamente na nossa bolsa essa semana foi a queda do minério de ferro, que caiu 9,5% essa semana, com a tonelada encerrando aí cotada aos $118,50. Isso aconteceu devido a pressões da China, principalmente em cima das siderúrgicas, para diminuir a produção
para poder aí controlar a inflação e também diminuir as questões aí de impacto ambiental. Esses fatores fizeram com que o nosso Ibovespa encerrasse essa semana com uma queda de pouco mais de 1%. Encerrando a semana aí com uma queda de 1,09%. Já o dólar fechou próximo da estabilidade, cotado aos R$ 5,06. Nós tivemos ainda a divulgação do payroll, que é o número de vagas criadas no setor urbano nos Estados Unidos. Veio com uma criação de 236 mil vagas, alinhado com aquilo que já era esperado pelo mercado. Porém, como esse indicador foi divulgado na sexta-feira, quando os mercados estavam fechados, a gente só vai ver o reflexo dele na Bolsa Americana na segunda-feira. As bolsas americanas fecharam em alta essa semana. O S&P 500 fechou com uma alta de 1,2%, a Nasdaq fechou com uma alta de 0,7% e o Dow Jones encerrou com uma alta de 1,77%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra essa semana com uma alta de 0,82%. A melhora no ambiente político fez com que os índices de renda fixa encerrassem essa semana em alta. O IMA geral encerra com uma alta de 0,26%, enquanto isso o IRFM, que mede os pré-fixados, encerra com uma alta de 0,27%. Porém, a expectativa de que os juros não devam cair por agora também fez com que os juros futuros, principalmente de curto prazo, encerrassem essa semana em alta. O DI para janeiro de 24 encerra com uma alta de 0,06 pontos percentuais, cotado a 13,26%. Para a semana que vem, nós temos nos Estados Unidos a divulgação de importantes dados de inflação. Isso, aliado ao resultado do payroll dessa sexta-feira, vai poder aí ajudar a calibrar as apostas de se nós vamos ter uma pausa na alta de juros nos Estados Unidos ou se os juros por lá ainda vão continuar subindo para poder conter a inflação. Nós temos também a viagem de Lula para a China, que era para ter acontecido no mês passado, mas foi adiada devido ao presidente ter tido aí uma pneumonia. A viagem está marcada para a semana que vem. E nós temos também a divulgação do nosso índice oficial de inflação, que é o IPCA. Muito obrigado, uma feliz e santa Páscoa a todos e até a próxima semana.